Olá pessoal, muito bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro aqui de uma breve introdução aqui à filosofia. E hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito bacana, fascinante, que atrai muito interesse do pessoal, que é sobre a mitologia grega. Esse tema bem bacana, né? Só gostaria de pontuar que nós aqui, eu não vou fazer um tratado, né? A ideia não é fazer um tratado, é simplesmente fazer um breve comentário sobre este tema, tá? Lembrando que há várias narrativas e o que eu vou trazer aqui pra gente seria uma narrativa um tanto que aceita e também que pode ser compreensível de uma certa forma, né? Há dois autores aí, né, escritores da literatura grega, tanto Homero como Hesíodo, que são os principais autores aí a respeito da mitologia grega, né? Um que viveu aí escreveu a Ilíada, né? E a Odisseia viveu neste ano de 928 até 898 a.C. E o Hesíodo, né, que viveu no século VII a.C. Como a gente não tem uma data precisa, a gente coloca nesse século que é entre o ano de 700 a 601 a.C. Ele escreveu Trabalhos e Dias e Teogonia, e justamente essa teogonia é o que nós queremos principalmente comentar hoje. Beleza? Vamos lá então? Bom, eu coloquei aqui em esquema para a gente ir entendendo o que acontece. Para o grego, né, o mundo grego, o que tudo parte do caos. E esse caos não é aquela bagunça do nosso guarda-roupa como o pessoal pensa, ou aquela bagunça da casa, ou aquela bagunça na vida, tá tudo uma zona, não. O caos para o grego antigo, né, o que ele entendia por esse caos, é aquela possibilidade de tudo. Seria um grande baú de onde pode surgir todas as coisas, né? Então este é o caos, é aquele nada que pode dar origem a tudo, né? E os primeiros seres aí que vão surgir deste caos, né, como um ser assexuado que sai dele mesmo, é Gaia, que é a natureza, Eros, né, que é esse princípio do amor, da união, Nix, que seria a noite, e Érebo, que são as trevas. São esses quatro primeiros seres que surgem do caos. Gaia, a natureza, né, a terra, Eros, o amor, esse princípio de união, Nix, a noite, e Érebo, as trevas. Aqui, pessoal, alguns colocam Eros aqui no começo, outros colocam mais para frente, né? Mas o que é bacana a gente entender é que esse princípio de Eros, do amor como princípio de união, e esse caos, né, como princípio de separação, são esses dois princípios, esses dois motores que vão acabar sendo muito importantes aí para o desenvolvimento, né, das coisas, do surgimento das coisas, o princípio de união que une, né, por isso o amor, e o caos, né, de separação, esse princípio de separação. Beleza? Eu vou comentar um pouquinho então do lado do caos, trazendo para Nix e Érebo, porque desses dois, tanto da noite, Nix, quanto das trevas, né, Érebo, vão surgir outros seres. O primeiro ser que surge aí é o éter. Esse éter, pessoal, pense como se fosse aquela luz transcendental, aquela luz que está acima do céu, do sol, enfim, aquela luz que seria o equivalente a um paraíso, né? O éter, essa luz transcendental que está acima de tudo. Aí nós temos aí a Êmera, que é essa luz do dia, tá? Então, éter, que é essa luz transcendental, que está acima do céu, e Êmera, que é essa luz do dia. Depois nós temos Thanatos, que é a morte, e o seu irmão Hipnos, que é o sono. Além de Éter, Êmera, Thanos e Hipnos, Nix e Érebo, né? Essa união da noite
com as trevas, surgem também as moiras. E essas moiras aqui seriam o equivalente ao destino, né? Existiam 3 moiras, né? As 3 irmãs. E cada uma delas tomavam conta teciam, né? Os destinos da infância, da fase adulta e da velhice. Tanto dos deuses quanto dos homens posteriormente. Aqui é um paralelo bacana da gente entender que diferente, por exemplo, do que diz na Bíblia, né? Que o primeiro Deus, ele cria a primeira luz, né? Aqui, na mitologia grega, é diferente, porque há o caos, do caos surgem as trevas, e é das trevas que surge a luz, né? Esse éter e êmera. Aqui é bacana porque das trevas, né? Do não conhecimento, é que parte o conhecimento, a luz do conhecimento, né? Então fica um princípio bem bacana. E quando, no caso aqui, né, fazendo um paralelo com a humanidade, quando a humanidade sai das trevas e vai para essa luz, então ela tem a consciência da morte, né, Thanatos, e ela também percebe que o sono é primordial para que ela possa aí ter uma maior longevidade de vida. E começa-se também, então, a questionar essa questão do destino e de livre-arbítrio com relação às moiras, né? Só fazendo um paralelo aí bem bacana para a gente. Bom, do outro lado de Caos, temos Gaia. Lembrando que Eros está dentro de todos esses princípios, tá? Como esse princípio de união e Caos como o princípio da desunião. Então nós temos aqui Gaia, né? De Caos surge Gaia, que é a Terra. E Terra, que é esse primeiro arquétipo feminino, é ela que começa a organizar esse caos, né? Junto com Eros. E de Gaia, dela mesmo, vai surgir então Urano, que é o céu, e Tártaro, que seriam as profundezas, tá? Então nós temos Urano, céu, Gaia, terra, e Tártaro, que seriam as profundezas, né? Seria um tipo de, sei lá, um inconsciente, assim, né? Uma ideia mais ou menos nesse sentido, tá? São as profundezas. Bom, Gaia, ela teve Urano. Só que Urano, além de ser filho dela, se tornou o esposo dela, o amante dela, né? Aqui, pessoal, tem uma ideia bem bacana, o seguinte, que do céu cai a chuva, fecunda a terra, Gaia, e desta terra fecundada surgem os frutos, né? Surge a vegetação e assim por diante. Então essa ideia, ela trouxe da mitologia grega essa união de Urano, que derrama o seu esperma sobre a Gaia, sobre a fertilidade da terra, para gerar o fruto. Então essa é a ideia da união de Gaia com Urano, da terra com o céu. E dessa união surgem alguns filhos. Os primeiros filhos são os ciclopes. Esses ciclopes, eles eram poderosos, muito fortes, e eles tinham aí o poder dos raios e dos relâmpagos, né? E nós temos também os hecatônquiros, que são os filhos de Gaia e de Urano, que eram monstros, né? Eram monstros de 100 mãos e 50 cabeças. Os bichos eram feios mesmo. E temos os titãs, né? Como também filhos de Gaia e Urano. Bom, pessoal, só comentando um pouquinho aqui, os ciclopes, eles eram muito feios, né? Esses monstros que tinham somente um olho na testa. E esses hecatônquiros, né? Esses bichos de 100 mãos e 50 cabeças. Eles eram tão feios que Urano, quando olhou para os filhos dele, ficou enojado. Ele se sentiu assim, enojado de ver aqueles filhos, aqueles bichos tão feios, e trancou eles. Então, mandou eles lá para o Tártaro, porque não aguentava mais estar com eles. Bom, os titãs, eles eram até que crianças, filhos, tal, mas aí o que acontece?
Urano, ele ficou com medo, um medo de perder o poder incrível, né? Que ele tinha o domínio, o poder sobre tudo, né? O céu mandava em tudo. Então ele começou a prender os filhos, os titãs, dentro de Gaia, de tal modo que Gaia não podia mais ter os seus filhos. Bom, aqui, né, tem uma fotinho dos ciclopes, esses monstros que tinham um olho só na testa, e tinham poderes de raios e relâmpagos. E ao lado aqui nós temos os hecatônquiros, esses monstros de 100 mãos e 50 cabeças, né? Então, como eu estava dizendo, os filhos, né, os titãs, eles eram aprisionados dentro de Gaia. E Gaia começou a ficar muito incomodada com aquilo, muito incomodada com aquilo. Então, o que aconteceu? Gaia, ela convenceu um de seus filhos que estava lá dentro dela a poder castrar, literalmente castrar, o seu pai Urano. Então, quando Urano se aproximou de Gaia, esse filho dela lá dentro pegou e castrou Urano. Do sangue de Urano surgem então as Iríneas, que são as fúrias, conhecidas como as fúrias, são responsáveis por ficar atormentando as almas dos seres humanos, das pessoas lá no Tártaro. Temos as ninfas, né, que eram seres da natureza que ganhavam vida, e também surge Afrodite, né, do sangue de Urano. Quando o sangue de Urano cai na água, então esse sangue de lá sai Afrodite, né? Aqui eu tenho a imagem aqui de uma pintura muito famosa de Botticelli, do nascimento da Vênus, né? Porque a deusa Afrodite na mitologia grega é Vênus no equivalente da mitologia romana, beleza? Bom, e aí, quem que eram esses titãs, né? Esses titãs eram 12 titãs. Nós temos Oceano, que eram os titãs dos mares, né? O rio do mundo, digamos assim. Nós temos o Céus, que era o titã das visões. Crio, que era do cosmo e constelação, né? Do todo o cosmo e constelações. Hyperion, que era o da luz e do fogo astral. Jápeto, que era o deus do tempo da vida e da mortalidade. Temis, que é a deusa da justiça e da ordem. E Tétis, que é a deusa do mar. Vamos lá. Febe, que era a lua, né, conhecida como a lua. Mnemosine, que era a deusa da memória. Teia, que era a deusa da luz e das visões. Reia, que era a deusa da fertilidade, né, titanesa aí da fertilidade. E Cronos, que era o titã caçula, que foi ele o responsável por castrar o seu pai Urano. E acabou que ele se tornou o maioral aí dos titãs e assumiu o poder, né? Mas Urano acabou amaldiçoando aí o Cronos, porque disse que da mesma forma que ele tinha destronado Urano, né, ele também seria destronado por um dos seus filhos. E Gaia, né, então ficou feliz, Cronos ficou reinando. Cronos se casou com a sua irmã Reia, a titanesa da fertilidade, e tiveram alguns filhos, né? Então, dos filhos dessa união de Cronos com Reia, Hera, Deméter, Hestia, Hades, Poseidon e Zeus. Mas aqui, pessoal, vamos lá. Cronos, ele estava com muito medo, né?
do que o pai falou para ele, do que Urano tinha falado para ele. Então, o que ele fazia? Quando ele tinha um filho com Reia, ele ia lá e engolia o filho. E ele era muito grande, né? Ele era gigante que acabava engolindo inteiro o filho. Primeiro que foi engolido, Hera. Aí depois teve Deméter, foi engolida também. Hestia também foi engolida. Hades engolido, Poseidon engolido. Só que quando foi a vez de Zeus ser engolido, né? Quando Reia deu a luz a Zeus, Reia ficou falou, não, que negócio é esse, né? O Cronos está engolindo todos os meus filhos, eu vou guardá-lo. Então, Reia levou Zeus, pequenininho, bebezinho, tinha recém-nascido, lá para as ninfas, para que fosse cuidado dele, né? Então, as ninfas que acabaram cuidando, teve a mãe, né? A ama de leite de Zeus, que era uma ninfa, a ama de leite dele. Então ele ficava sendo amamentado por uma cabra, uma ninfa cabra. E então pode ser até por isso que vê essa fixação, né, de Zeus pelas ninfas. Bom, enfim. E aí quando Zeus, né, e no lugar de Zeus, então Reia levou uma pedra para Cronos engolir. Cronos pegou, engoliu e pronto. Quando Zeus ficou num tamanho mais adulto, né? Então ele trocou uma ideia com os seus tios, né? Com os Ciclopes, com os Hecatônquiros. Os Ciclopes deram para ele, né? Os raios e os relâmpagos. E os Hecatônquiros deram para Hades o elmo do terror e deram para Poseidon o tridente. Bom, Zeus, né? Lembrando que toda essa galerinha estava lá dentro de Cronos e só Zeus que estava fora. Numa armação de Gaia, aí, ela pegou e deu um conselho, né? Acabou que Cronos tomou um chá e esse chá fez muito mal para ele, que acabou ele vomitando todos os filhos. E então Zeus, com este poder que ele teve dos Ciclopes e dos Hecatônquiros, com seus demais irmãos que tinham sido vomitados por Cronos, vão então em batalha contra o seu pai e acabam acabam dominando, né? E destronando Cronos. E aí Zeus se torna então o grande senhor dos deuses. Hades acaba se tornando o deus do submundo, Poseidon, o deus dos mares, né? Lembrando aí, pessoal, que Zeus, né, o equivalente de Zeus na mitologia romana, é o deus Júpiter, né, o deus dos raios e dos relâmpagos. Poseidon, que é Netuno, que é o deus dos mares. Hades, né, que o equivalente na mitologia romana é Plutão, que é esse deus do submundo, né, do inferno, digamos assim. E aí aqui alguns personificam Hades como uma pessoa, outros tratam Hades como o próprio inferno, enfim. Hestia, né, que é o equivalente da mitologia romana, é a Vesta, que é a deusa do fogo sagrado. Deméter, que é a deusa da colheita, né? Na mitologia romana, o seu equivalente seria Ceres, que é daí que vem o nome cereal, né? E tem uma relação muito própria aí de Deméter e sua filha, Perséfone, que futuramente vai se tornar a esposa de Hades, né? Que aí a gente tem um paralelo com a primavera e assim por diante. E Hera, que é a deusa do matrimônio, na mitologia romana, Juno. Bom, pessoal, não quero me alongar mais. Como eu disse, era só um breve comentário, acabei falando muito, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um curtir aí no vídeo, no canal. Ajuda na divulgação. Se tiver qualquer dúvida, pode comentar aí que a gente vai respondendo. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí. Tudo de bom. Valeu!